Graças a Deus, aqui estamos com mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. E hoje nós vamos aprender juntos mais um pouquinho da parte do Senhor, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 23. E aconteceu que num sábado, ele estava passando com os discípulos nas searas, e os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhe: nunca leste o que Davi fez quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da preposição, dos quais não era lícito comer, senão o sacerdote, dando também ao que com ele estavam? E disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Então aqui nós vemos, louvado seja o Senhor, uma passagem verídica no passado, em que Jesus estava passando pelas searas, e os seus discípulos estavam com fome, e pegavam ali espigas com as mãos, para se alimentar, para matar a fome. E os fariseus, vendo aquilo, criticaram, e falaram ao Senhor. E aí então o Senhor, louvado seja Deus, dá aquela resposta para ele. Quando Davi estava com fome, quando Davi estava em necessidade, em perigo de vida, ele estava fugindo do rei Saul. E ele então, tendo a oportunidade de entrar na casa de Deus, aonde era o sumo sacerdote Abiatar, estava ali tomando conta do lugar sagrado. E aí ele entrou e comeu os pães da preposição quando estava com fome. E nós vemos então que Deus colocou na lei que todos aqueles que estavam viajando pelas estradas poderia se alimentar das espigas de milhos ou de alguma outra árvore de fruto que estava no caminho, desde que essa pessoa não pegasse, não estava com alguma bolsa, não estava com alguma foice, mas pegasse somente um pouco para se alimentar. Então Deus se preocupava naquela época com aqueles que estavam viajando. Numa época que não tinha lanchonete, restaurante nas estradas. E nós vemos então que Davi também em perigo, em necessidade, correndo risco de morte, entrou ali no templo de Deus. Quando Abiatar tomava conta do local, ele então entrou ali junto com seus companheiros e se alimentou do pão. E o Senhor dá esse exemplo. E o Senhor disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Jesus é Senhor do sábado. Jesus é Senhor do domingo. Jesus é Senhor da segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ele é Senhor de todos os dias. E Ele quer ser Senhor da sua vida. Por isso que você precisa crer nele para tomar posse da vida eterna e estar debaixo dos cuidados do Senhor.